Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, meu nome é Fábio Mota, sou pastor da Igreja Presbiteriana Reviver, em Oeiras, Cascais, e é com alegria que eu venho trazer a palavra hoje, e eu gostaria de trazer uma palavra para a sua vida sobre qual o propósito de Deus quando estamos nas cavernas da vida, ou seja, nas situações difíceis da vida. No Salmo 57, Davi escreve um salmo quando ele está na caverna. E nesta caverna, ele se coloca diante de Deus e coloca a sua vida numa situação muito difícil. Davi está a fugir de Saul. Davi está numa situação desesperadora. Davi, ele perde a esposa, perde o casamento, ele perde o seu posto como comandante do exército de Israel. Davi, ele decide então fugir de Saul, é perseguido por ele, e vai parar numa caverna. E nessa caverna ele escreve o Salmo 57. E ele escreve o Salmo 57 clamando a Deus pela sua vida. Mas há um versículo no Salmo 57 que diz exatamente assim do que Davi escreve: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Salmo 57, versículo 2. Deus cumpre o seu propósito. É o que Davi diz. Eu clamo a Deus e Ele cumpre para comigo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus quando estamos numa situação como Davi, nas cavernas da vida? Nas situações difíceis, desesperadoras, situações em que muitas vezes nós nos encontramos que não são fáceis, são situações de dor, de tristeza, de angústia, de desespero muitas vezes. Davi nos ensina no Salmo 57 o que devemos fazer quando estamos em situações dessas, em tempos sombrios, em tempos difíceis, em tempo de caverna. Davi escreve primeiramente: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Davi, ele mostra que a primeira coisa que temos que fazer quando nós estamos nesse período, nesses tempos sombrios de caverna, é clamarmos a Deus. Ele clama a Deus misericórdia. Davi sabe que o verdadeiro refúgio dele não é aquela caverna. Aquela caverna não vai protegê-lo. É um lugar de esconderijo, é um lugar de refúgio. Mas ele diz, ele tem consciência plena, em primeiro lugar, de que Deus é o seu maior refúgio. É o que ele diz logo no verso 1. Deus tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. E aqui ele usa a metáfora dos animais. Ele diz: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Faz pensar aquela ideia, né, da galinha, por exemplo, que está protegendo os seus pintainhos e que está protegendo eles debaixo de suas asas, e Davi ele coloca isso: Deus me protege debaixo das tuas asas. Deus me protege debaixo, ó Deus, do teu querer, da tua vontade, da tua bondade. Davi se refugia em Deus. Não há coisa melhor do que nesses períodos de sombras, de angústias, de caverna, de nós clamarmos a Deus. E Davi diz que o seu momento era desesperador. Ele, usando ainda a metáfora dos animais, ele diz no verso 4: eu estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Ele se refere a Saul, seu exército, toda a perseguição que ele está a sofrer. E ele diz: Deus, eu me sinto no meio de leões. Leões que estão prestes a me devorar. Quantas vezes nas situações da vida nós estamos assim? Nós estamos como que cercados por situações que estão a nos apertar, que estão a nos esmagar de tão fortes que elas são.
nos sentimos esmagados, nos sentimos quase que estar a ser devorados por essas situações da vida tão difíceis. Às vezes acontecimentos, e não são fáceis cada uma delas. Mas Davi diz de forma muito clara: ó Deus, Ele dos céus, Ele me envia a salvação. E Ele põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Então Davi diz que diante dessas situações em que ele se sente esmagado por esses tempos sombrios, por esses tempos de caverna, ele diz: Deus dos céus, tu me envia a tua ajuda e a tua salvação. E Davi fala de duas coisas, tanto no verso 3, como também no verso 10. O teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Davi fala do amor de Deus e da sua fidelidade. Ou seja, do amor de Deus no sentido de que ele sente que Deus é esse Deus que realmente o protege debaixo das suas asas. Deus é o Deus protetor, mas faz isso por amor. Deus não permite que nada aconteça em nossa vida se não seja para o nosso crescimento. Crescimento não apenas espiritual, mas crescimento como pessoas. O forjar do nosso caráter, das nossas vidas. Todas as situações em que nós estamos a sofrer, em que nós estamos a passar por momentos muitas vezes desesperadores, essas situações acontecem, esses momentos de caverna, esses momentos de sombra, de angústia, em que muitas vezes nós sentimos apenas as coisas nos esmagando, as circunstâncias nos apavorando. Deus diz: olha, o meu amor continua sobre sua vida. A minha fidelidade continua sobre sua vida. E Davi diz: Deus, tu me envias a salvação. O que acontece, nós conhecemos essa história de Davi. Davi depois, ele não está apenas sozinho. Deus envia 400 homens. Homens para morar com Davi, para estar com ele, para ser os seus companheiros, para serem depois liderados por Davi. Não eram pessoas fáceis, a Bíblia nos diz que eram endividados, pessoas cheias de problemas, pessoas complicadíssimas, mas a grande verdade é que eles se tornaram depois muitos dos melhores amigos de Davi. Davi teve amigos, pessoas com quem pudesse caminhar. E Deus fez isso, Deus fez isso na vida de Davi. Deus enviou salvação, Deus enviou graça sobre a vida de Davi. E ele se sentia nessa situação. Ele se sentia em situação de abatimento, de tristeza, de angústia. Mas ele diz: Deus, tu vieste com tua salvação. E aí ele exalta a Deus. Verso 7, ele diz: meu coração está firme em Deus. O meu coração está firme em ti, Senhor. Cantarei ao som dos instrumentos. Quando nós temos a bênção de Deus sobre nós, a companhia do Senhor, o seu amor, a sua fidelidade, quando nós sentimos esse amor e a fidelidade de Deus, mesmo em meio a situações sombrias, nós podemos louvar, nós podemos exaltar o seu nome. E Davi sente isso claramente na sua vida. É que no meio de todas as sombras, no meio de todas essas situações complicadas e difíceis que ele está a passar, Deus vem sobre a sua vida e lhe traz salvação. E aí Davi diz: o meu coração está firme, ó Deus, em ti. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. É que no meio dessas situações sombrias, no meio desses períodos na caverna, o seu propósito seja cumprido em nossas vidas. Então é essa palavra que eu quero trazer para você. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Mesmo nos meios das situações difíceis e complicadas da vida. Mesmo nas situações mais sombrias e tenebrosas. Os propósitos de Deus, ou o propósito do Senhor, é que a gente se firme na relação e no relacionamento com Ele. Davi diz: o meu coração está firme em ti, ó Deus. No fim de tudo, eu quero dizer para você, o grande propósito de Deus, quando Ele permite situações difíceis que venham sobre nós, é para que fiquemos firmes na nossa relação com Ele. É para que a nossa intimidade com Deus cresça. E nessa intimidade a gente compreenda os seus propósitos, compreenda os seus caminhos, compreenda o que Ele tem para cada um de nós. Que Deus
possa com sua graça lhe abençoar nesse dia de hoje. Que você possa clamar a Deus. Davi começa o salmo dizendo: misericórdia, Deus, misericórdia. Tempos de angústia, tempos sombrios, tempos de cavernas, são tempos de se humilhar diante de Deus. Reconhecer que nada somos e que somente dele dependemos completamente para viver uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. Deus lhe chama a crer nele, a confiar nele. Esse é o Deus que lhe coloca debaixo de suas asas para protegê-lo, e não apenas isso, abençoá-lo, cumprir o seu propósito e fazer com que você tenha uma vida, mesmo no meio das angústias e dos problemas, que você louve ao Senhor. E é isso que Davi diz: eu te louvarei entre as nações, cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.